caso do Lulinha no STF acende alerta no PT, que quer discurso unificado entre os aliados. A Milena traz para a gente que integrantes do Partido dos Trabalhadores e da campanha do presidente Lula estão em alerta após a decisão do ministro André Mendonça, do STF, que autorizou a abertura de investigação pela Polícia Federal sobre o filho do presidente Lula. A decisão acabou sendo tomada nessa quinta-feira, como nós já discorremos ao longo do contexto nessa sexta-feira. A Milena traz para a gente que entre os petistas que participam da campanha do presidente Lula, a preocupação ocorre principalmente pelo calendário político. A investigação chega nos meses que antecedem a eleição de outubro. Temos um pouco mais aí de 2 meses até o primeiro turno. Integrantes do partido avaliam que o caso pode alimentar desgaste para o presidente Lula, mas ressaltam que, apesar do histórico de acusações envolvendo o filho de Lula, nenhuma delas, segundo os petistas, resultou em condenação. A avaliação interna é de que a campanha deve adotar o mesmo tom que já foi usado pelo presidente Lula: defender a autonomia da Polícia Federal e afirmar que, caso Lulinha seja considerado culpado, deverá responder por eventuais crimes cometidos. Foi o que a gente acabou de comentar, né, Felipe, que o presidente Lula iria insistir nisso. Então, aqui a gente já vê uma preocupação de fato. Conversando com a defesa de Lulinha, o Guilherme até Seguimori disse que pode sim, né, que esse tema será explorado politicamente por conta do período que nós estamos, né? Qualquer assunto que a gente solte aqui será discutido eleitoralmente, né, Felipe? A gente viu isso acontecer em 2022 e isso deve se repetir agora em 2026. Exatamente, né? Tanto os casos do filho do Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, devem repercutir nas eleições, quanto os fatos relacionados ao filho do Lula também devem repercutir nas eleições, né? Sem sombra de dúvida, né? Eu não imagino o Flávio Bolsonaro numa campanha, né? O Caiado, o Zema, não trazerem o Lulinha para o centro do debate político no Brasil. E aí que está a grande questão, Marília. Eu até entendo, né, esse tipo de narrativa do governo, dos aliados, né, que buscam meio que relativizar a questão das suspeitas em relação ao Lulinha, até porque ainda não tem processo, né? É bom lembrar que não tem processo. O que tem um inquérito, né, antes da fase processual, antes da Procuradoria-Geral da República entrar com o devido processo, caso acha realmente que há indícios em relação à Lulinha. Mas as suspeitas, né, e as indagações que deixam interrogação muito grande na sociedade, na minha opinião, são muito graves, né? E para resolver isso, na minha opinião, a melhor forma é dar transparência, é falar, dar esclarecimento. Isso que as pessoas não entendem, né? As pessoas acham, né, e consideram, mais do que acham, Marília, que o povo brasileiro esquece, tem memória curta, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, quando estiver burburando as eleições, fervendo as eleições, né, o brasileiro vai esquecer essa situação. Então o pessoal conta com isso também, né? Conta com isso também. Mas as indagações, os indícios, na minha opinião, que foram levantados pela Polícia Federal, né, são graves, né? Tem vídeos, né, do Lulinha usufruindo de férias, né, na Europa com a Roberta Luxinger, né, e mostra claramente a relação do Lulinha com o careca do INSS e com a Roberta Luxinger, que é lobista, né, e que teria feito tráfico de influência no governo federal. Então, ao invés de explicar a relação, ao invés de mostrar que não tem nenhum tipo de situação em relação à questão do INSS, não, preferem vir com narrativa, não, meu filho vai explicar no momento oportuno, caso haja processo, meu filho vai voltar para o Brasil. Então, essas questões, na minha opinião, de uma pessoa que está fora da bolha bolsonarista e fora da bolha do PT, na minha opinião, não pega. Aí fica a grande questão, Marília. As pessoas gostam de colocar a situação como quanto pior, melhor, né? Como os dois lados têm problema, né? Então é melhor defender que o meu lado o problema é um pouquinho menor do que o do outro lado. Assim eu consigo relativizar as acusações e consigo mostrar que eu sou menos pior. E como a eleição é polarizada, e como a eleição é de negação, né? Eu voto no Lula porque eu odeio o Lula, mas eu odeio mais o Bolsonaro. Odeio o Bolsonaro, mas odeio mais o Lula, né? Então a questão é esse discurso aí, quanto menos pior, melhor para mim. Então, infelizmente, isso que para esse discurso político em relação ao PT e os aliados do PT sobre o Lulinha. Marília.
Felipe, e política nunca é sempre está, né? Essa semana aqui na convenção do PSB, o presidente Lula disse o seguinte, que não perderia a eleição mesmo se só errasse com o Alckmin. A gente vê hoje, então, aí dando uma virada, né? Agora a investigação recai sobre o filho do presidente Lula. Nós vamos